Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Metropolitana de Piracicaba. Na tarde desta quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, o suspeito de ter matado a companheira em um quarto de hotel na cidade de Piracicaba foi preso. A equipe da Polícia Militar da Força Tática prendeu no início desta tarde. Você vê imagens neste momento do suspeito chegando na viatura branca, essa viatura da Polícia Militar, na DDM. Ele foi prestar esclarecimentos e também depoimento para a doutora Olívia Fonseca, que é a delegada da Delegacia da Mulher, que fica na Rua Alferes, em Piracicaba. Doutora Olívia, como que você ficou sabendo que ele tinha decidido se entregar sem desistir, sem nada? Acho que por volta da hora do almoço nós recebemos uma ligação da Polícia Militar, que o suspeito, familiares do suspeito entraram em contato com a Polícia Militar manifestando o desejo do suspeito se entregar. Tá. Durante a hora que ele chegou aqui, que ele conversou, você conversou com o advogado também, que estava negociando a entrega dele, né? O que ele alega? Por que ele fez isso? Por que ele colocou a garrafa na boca dela? Ele falou alguma coisa? Então, ele está numa prisão para investigação, por enquanto. Do ponto de vista da investigação, a gente prefere que ele se manifeste quando a gente tiver todas as provas para poder confrontá-lo. Então, como eu tenho 30 dias para concluir o inquérito, eu posso deixar para fazer a oitiva dele no final do procedimento, que do ponto de vista de investigação é o melhor. E hoje mesmo, após o advogado dele orientá-lo, ele realmente preferiu se manifestar somente ao final do procedimento, que do ponto de vista da gente também é melhor para a investigação. Então, ele permaneceu em silêncio, tá? Faltam ainda algumas testemunhas para serem ouvidas no inquérito. Então ele está numa prisão que ele está à disposição da Polícia Civil, nós podemos ter acesso a ele a qualquer momento. Assim que nós conseguirmos ouvir essas testemunhas e juntar os laudos que faltam, nós vamos providenciar o interrogatório dele e fazer o pedido da prisão preventiva, para que ele acabe a prisão temporária, que se converta numa prisão preventiva e ele vá encaminhado para o CDP e responda ao processo preso. Coincidentemente, vai terminar a prisão temporária dele próximo já ao Ano Novo, né? Vai passar até o Natal, vai chegar um dia, acho que antes do Ano Novo. Isso vai interferir em alguma coisa? Ele pode acabar solto? De jeito nenhum ele vai acabar solto. É uma prisão temporária, mas não quer dizer, ela tem um prazo para a polícia investigar e o delegado, a delegada decide ao final pedir a prisão preventiva. Eu tenho 30 dias para finalizar a investigação desse inquérito. Eu posso finalizar antes do tempo. Então, a nossa ideia aqui na delegacia é terminar esse procedimento antes dos 30 dias, para que essa prisão seja convertida em preventiva, tá? Para que ele continue preso, não cabe fiança, ele vai continuar preso, para que ele continue preso antes até desse prazo final de 30 dias. Tem uma pergunta. Quando ele chegou aqui na delegacia, ele mostrou que ele estava arrependido? Como foi a reação dele de lembrar o que ele fez? Como que foi assim, vocês que estão acostumados a ouvir, né, depoimentos, como que ele chegou assim, abatido? Não, ele estava bastante tranquilo, né, verbalizando normalmente. Como eu disse, ele não deu a versão dele dos fatos, e como nada do que ele me falou é oficial, eu ainda não posso, né, eu não posso ainda colocar isso no papel, porque ele optou por falar no fim do procedimento, tá? Mas ele já disse que ele vai sim falar, ele não vai permanecer em silêncio. Doutora, não sei se já foi falado, o local, bairro que foi pego, uma casa, ele se entregou de boa? Não, ele se entregou de livre, espontânea vontade, inclusive foi feito esse contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar foi lá e fez a prisão dele, até porque, né, a gente sabe que o caso tomou uma repercussão nacional, ele já estava considerado foragido da justiça, já havia um mandado de prisão, então, do ponto de vista... Foi no bairro Perdizes. Foi no bairro Perdizes. E ele falou alguma coisa disso, porque ele foi lá na advogada depois que ele cometeu, né? E até ele usou a lixeira, né? Ele falou por que ele deu esse tempo, ele saiu lá para ir embora, porque até a princípio ele ia se entregar para o advogado, mas ele fugiu. Ele
falou alguma coisa desse tempo, para ele ganhar tempo? Como que foi? Não, ele não falou nada. E se tem essa ideia errada de que de fugir do flagrante é melhor do ponto de vista do investigado. Não é. Não existe mais essa história de passou as 24 horas do flagrante e não há mais prisão. 2 horas depois que a gente, 5 horas da tarde, 7 horas, a gente já tinha o mandado de prisão dele na mão. O crime foi por volta da meio-dia. A polícia militar, o DEIC e a polícia civil estavam no encalço para tentar prendê-lo em flagrante. Como não obtemos êxito, conseguimos o mandado de prisão, então podia passar 24, 48, uma semana, 15 dias, esse mandado de prisão ele permaneceria e em qualquer momento ele poderia ser preso. A forma que ele fez, que usar assim, lixeira, é bem agressivo, bem violento, né? Ele demonstrou algum, não é arrependimento, mas a crueldade que ele usou, não falou nada dessa forma que ele... Não, ele ainda não se manifestou sobre os fatos, né? Eu só vou poder falar a versão dele, né, quando ele der a versão dele. Porém, a polícia trabalha com uma linha de investigação que às vezes não pode não coincidir com a versão do investigado. Então, do ponto de vista da investigação, é melhor mesmo que ele deixe para falar quando nós tivermos mais provas, porque faltam ainda alguns laudos, né? Foi feito o exame necroscópico da vítima, mas foram colhidas algumas amostras. Então, para a gente é melhor terminar esse inquérito para daí ouvir ele bem no final e já pedir a preventiva e ele já continuar preso. Ele foi encaminhado para a prisão, né, da Polícia Civil na Rua Vergueiro. É onde ele vai permanecer, por enquanto, até a gente pedir a prisão preventiva dele. Amanhã ele passa por audiência de custódia, com toda certeza ele vai continuar preso, porque aí a gente ainda está investigando os fatos. E ele possui uma passagem, alguma coisa? Possui passagem pelos crimes de estelionato. A polícia comentou com a gente que... polícia não, na verdade foi advogado, né? Ele comentou que após fugir do escritório, ele teria conseguido trocar de roupa e ainda fugir de vocês. Tem a suspeita dele ter tido ajuda de alguém para fugir? Esse tipo de informação a gente ainda não tem. Eu acredito que ele teve o apoio de alguém, até porque a gente vai levantar agora esse local onde ele se apresentou para a polícia militar, se era uma residência dele, se era uma residência emprestada. Tudo isso vai ser averiguado agora, tá? Vou falar agora com o advogado que está aqui na porta também, o Oscar. O suspeito aí procurou ele no escritório, vai dar mais detalhes da situação e agora está aqui na delegacia, né, preso pela Força Tática. Doutor, como é que o suspeito chegou no seu escritório? Na ocasião eu tinha acabado de sair para o almoço, ele retornou. Logo na sequência, eu já estava almoçando, a minha secretária me ligou, dizendo que ele queria conversar comigo algo urgente. Ele pegou no telefone e falou que era muito urgente. Eu fui ao escritório e lá chegando ele estava totalmente efusivo, né, muito acelerado. Perguntei para ele, ele falou o que tinha acontecido. Até questionei se a moça tinha realmente morrido ou se ela estaria desmaiada. Ele falou que achava que ela tinha realmente morrido, que foi uma discussão. E acabou virando uma agressão em essa situação. Não entrou muito em detalhes, estava muito falando coisas um pouco desconexas. E tinha acabado de acontecer. Ele foi para o seu escritório? Foi imediatamente. As advogadas que o receberam não souberam como digerir, né? Ele estava com a camisa um pouco molhada, a gente não sabia do que seria. E ele confessou na hora, doutor, eu fiz isso. Ele falou que tinha acontecido uma situação que eles tinham se trocado agressões e que ele acreditava que ela poderia estar morta, mas ele estava ainda muito em choque, né? Aí eu pedi que ele se acalmasse e recomendei que ele, diante da versão que ele estava me dando, talvez fosse melhor ele procurar a polícia e até mesmo ligar para o SAMU para que certeza, né? Para ter a certeza caso ela estivesse ainda viva, né? Ele concordou com a autorização dele, na presença das demais advogadas. Eu liguei para a doutora Olívia, que sempre me atende muito bem. Falei para ela, a doutora Olívia muito rapidamente foi até lá, mas esse meio tempo ele teve desistiu de se entregar, falou que tinha medo do que ia acontecer e evadiu. Eu não posso, né, nós como advogados, nós temos nossos limites, até pela própria lei. E acho que, então acabei de ser acionado, não sei se ele se entregou, né, eu não estava tendo contato, não sei se ele se entregou, não sei se... qual vai ser o depoimento que será prestado, né? Acabei de ser acionado pela polícia a pedido do Marcelo e
eu vou conversar e ver qual que vai ser o posicionamento que ele vai querer falar, se ele vai querer falar, porque é um direito constitucional, caso ele não queira prestar o depoimento. E foi isso que aconteceu, foi uma situação inusitada em 16 anos de advocacia criminal, algo tão no momento ali de acabar acontecendo. E com a sua experiência, né, quer dizer, foi uma situação realmente que nunca aconteceu, quer dizer, o sujeito ir para o seu escritório, onde você não estava, você recebe uma ligação, tem que ir para lá, quer dizer, isso é de se espantar, apesar de toda a experiência que você tem. Não, na verdade, não raro o cliente busca um auxílio profissional quando ele percebe que possa responder por uma ação criminal, por uma ação criminosa, aliás. Mas porque ele tinha estado no escritório na parte da manhã para tratar de assuntos cíveis. Ele chegou aí no seu escritório de manhã, antes do fato. Justamente. E aparentemente estava tudo sob controle, não tinha nada. Então, eu acho que foi esse talvez o choque maior, né? Saiu, pouco tempo voltou dizendo o que tinha acontecido. Um horário incomum, né? No meio do dia, um dia aparentemente normal, né? Apesar de corrido para todos os advogados, né? Para todo mundo que trabalha nessa área. Eu acabei de sair para almoçar rapidamente e aconteceu isso daí, de entrar em contato dizendo que ele tinha voltado. Então, hoje eu não sei dizer qual vai ser a postura, não estava sabendo, né? Acabei de ser contatado pela polícia e vou ver o que a gente pode fazer enquanto defesa. Não é certeza que eu vá assumir a causa, quero deixar bem claro, não tenho absolutamente nada, mas logicamente, mediante solicitação do cliente, pedido da doutora Olívia, eu e minha equipe, que já está aqui na DDM, nós estaremos fazendo acompanhamento do Marcelo, pelo menos para fazer o boletim da captura dele. E de manhã ele não deu nenhum indício de briga com ela, qualquer outra coisa, nada? Não, até porque quando ele saiu, ele estava na sala de espera, não estava atendendo ele. Ele estava aguardando para ser atendido e saiu. Tá, então assim... Ele chegou aí no escritório, mas não chegou a encontrar com você na parte da manhã? Sim, encontrou, nós nos vimos, mas eu estava atendendo outras pessoas. Não deu tempo de atendê-lo? Não deu tempo de atendê-lo. Por volta das 11 e pouco, foi um espaço de tempo bem curto. Muito, muito curto, por isso que talvez tenha gerado espanto, né? Porque mal saiu e já voltou com essa situação. Por isso que eu, independente do ponto de vista da defesa, eu acredito que realmente tenha sido algo não planejado, uma situação que obviamente não se justifica jamais, mas tenha saído do controle, como infelizmente acontece em questões de Maria da Penha. Por isso que é bom evitar chegar em situações onde haja agressão, porque a gente nunca sabe onde isso pode resultar, né? Acredito que seja algo dessa espécie. Agora, doutor, por que ele foi de manhã no seu escritório? Ele já é seu cliente? Já tinha uma discussão entre ele e a companheira? Não, eu não tratava de nada disso. Na verdade, nós patrocinávamos, nós estávamos negociando o divórcio dele da antiga esposa. Simplesmente isso, né? Então, não posso falar mais que isso por uma questão de ética, até para preservar as partes, né? Mas isso é uma coisa, né? Na verdade, eu comecei a atendê-lo porque eu atendia a esposa e, né, acabou se aproximando. Até onde eu tenho conhecimento, é empresário, já mexeu com muitas coisas, corretor de imóveis, alguém que é bem conhecido aqui na cidade de Piracicaba pelos negócios, né, que faz assim, dentre os empresários. Da minha parte, eu desconheço qualquer prática criminosa anterior, porque eu nunca patrocinei nenhuma causa dele na justiça criminal. Então é há pouco tempo que você atende ele, né? Sim, não cheguei nem a patrocinar. Se você hoje entrar na questão no Tribunal de Justiça, não tem nenhuma causa ali que eu já esteja constituído nos autos. Mas é uma pessoa conhecida já, né? Ao menos de vista, todo mundo conhece, é uma pessoa bem... a repercussão que deu na cidade já mostrou isso, né? Assim, muita gente me questiona, nossa, eu conhecia, já fiz negócio junto, né? Uma pessoa boa, envolvido anteriormente com questões religiosas muito forte. Eu sei que ele teve um histórico no meio religioso, né? Então,
Estou dizendo que realmente é de conhecimento público, e ele mesmo relatou, né? E porque de fato foi um pedido a princípio do próprio cliente, que posteriormente desistiu, e eu como advogado, nossa equipe, a doutora Alanes Carraro, doutora Gabriela, nós temos que resguardar o direito do cliente, que é para isso que nós atuamos. Conversar agora com o Padrão da Força Tática, responsável aí pela captura desse indivíduo. Padrão, como é que tudo aconteceu? Como é que vocês chegaram até esse indivíduo? Boa tarde. Na verdade, desde o dia que o crime ocorreu, a Polícia Militar não mede esforços para tentar capturar o indivíduo, né? E na tarde de hoje chegou a informação para a gente que ele estava disposto a se colocar à disposição da Justiça, porém queria que a Polícia Militar fosse fazer a captura, né? E com base nesses dados nós levantamos o endereço onde ele poderia estar, fomos até lá, conseguimos localizá-lo, né? Dar ciência para ele que havia um mandado de prisão em desfavor dele e efetuar a prisão. Agora, Padrão, no momento que vocês chegaram as viaturas, ele chegou a questionar alguma coisa, que não era culpado, ele chegou a falar alguma coisa para vocês ou já admitiu de fato que ele tinha feito o que fez? Ele disse que foi um desentendimento conjugal entre ele e a Amásia, que eles estavam fazendo uso de drogas e que no momento de discussão ele praticou esse ato. Os dois fazendo uso de drogas? Segundo ele, sim, são relatos dele. Ele não falou se foi premeditado ou algo assim, ou foi uma briga de momento? Disse que eles estavam hospedados no hotel há vários dias e no dia dos fatos eles estavam fazendo uso de drogas, tinham entrado no hotel há pouco tempo, há 30 minutos, houve a discussão, né, de alguma coisa que ele teria visto no celular e em face da briga ele praticou esse ato aí e cometeu o feminicídio. E a garrafa na boca dele? O que aconteceu? Ele foi questionado a respeito desses fatos, ele permaneceu em silêncio, disse que ele só se lembra da discussão e sabe o que aconteceu através da imprensa, que ele teve um apagão, não se lembra do restante e que vai falar em juízo. Ele já tem passagem pela polícia, Padrão? Ele responde a alguns crimes, 171, 155, né, que é o furto, estelionato, ele responde a algumas coisas. Ele falou por que eles estavam hospedados no hotel? Falou que ele tinha saído de um apartamento onde eles estavam morando e estavam sem moradia e resolveram ficar hospedados no hotel, por isso a quantidade de dias que eles estavam lá. Não tem nada sobre reforma da casa, nada sobre isso? Para nós ele não relatou nada, só disse que estava sem residência própria e estava hospedado no hotel. Eles estavam casados, eram namorados, estavam separados, tem essa informação? Ele é recém-separado da esposa e estava amaziado com a vítima do feminicídio. E o filho dela é dele também? Segundo ele, não tem filho com ela. O local onde ele estava, Padrão, onde que era? A casa de quem? Ele estava com alguém? É uma residência abandonada, não tem nenhum tipo de móvel, só tinha um colchão onde ele estava dormindo, né, durante esses dias que ele ficou foragido, e alguns restos de alimentos aí que ele usou durante esses dias, que ele consumiu durante esses dias. Alguém deu alguma cobertura para ele? Se chegaram a questionar, se ele procurou a família, se ele foi para a casa dele pegar alguns pertences? Ele só disse que ele praticou o ato, fez contato com o advogado, foi orientado a não se entregar no dia, né, esperar passar o estado de flagrância, e posteriormente ele viu que não tinha saída, que estava toda a polícia atrás dele e ele ia ser preso uma hora ou outra, né? E resolveu fazer contato com essa pessoa que entrou em contato com a gente e a gente juntou as informações dessa pessoa com os dos sistemas inteligentes da Polícia Militar, conseguimos localizar, né, a residência, fomos lá e fizemos a prisão. Agora, todo esse empenho da Polícia Militar e da Força Tática foi logo após o crime que acabou decorrendo aí nessa situação dele realmente querer se entregar para vocês, né? Logo que a Polícia Militar ficou sabendo através do 190 que o crime tinha acontecido, né, e foi levantada a qualificação dele, já passamos a patrulhar com vistas, né, tentando localizar nos endereços que a gente já tinha. Porém, com a chegada desse novo endereço, conseguimos ir lá e fazer a prisão dele hoje. Ele não falou sobre a garrafa na boca dela, sobre a asfixia, mas ele teria chegado no escritório do advogado com mancha de sangue. Ele disse pelo menos sobre essa luta corporal, essa possível luta corporal? Ele só relatou que teve a discussão, que ele enforcou ela usando as mãos e que ele tampou a cabeça dela porque ele não aguentava olhar para o que ele tinha feito. E tem alguma ideia
ideia, ele falou de como ele conseguiu se safar, porque poucos minutos depois a polícia chegou a bater na casa onde ele estaria, né? E eles constataram que ele já tinha trocado de roupa. Ele falou se alguém ajudou, se ele conseguiu, se ele teve tempo suficiente para fugir, se ele ficou rodando por aí. Ele só informou que ele ligou para o advogado dele, né? Ele já sabia que a polícia iria procurá-lo nos endereços, né, que a gente tinha conhecimento, e ele foi para um local que, em tese, né, segundo ele, a gente não conhecia e ficou lá até hoje, até ser preso. Agora, por que ele resolveu realmente ligar para a PM e se entregar? Ele falou para vocês por que ele procurou a Polícia Militar? Ele só disse que confia no trabalho da Polícia Militar, conhece a Força Tática aqui na cidade e que decidiu entrar em contato com a gente para formalizar a prisão dele. Na realidade, ele já tinha sido orientado pelo advogado, né? Eu não tenho essa informação, né? São relatos dele, né? Não sou eu que estou falando, mas segundo ele, quando ele cometeu o ato e saiu do hotel, ele já entrou em contato com o advogado e provavelmente foi orientado. Beleza. E agora, para onde ele vai ser levado? Está sendo formalizada a prisão dele aqui, né? A captura em virtude do mandado. Ele vai ser conduzido para o 1º DP, né? Que é o plantão policial aqui de Piracicaba, e provavelmente vão arrumar uma vaga para ele no CDP e ele vai ser conduzido para lá amanhã cedo. Perfeito. Padrão, essa ocorrência estratégica da Força Tática, quem que participou diretamente? O comandante da Força Tática, o capitão Rovai, o cabo Sanches, cabo Padrão e o 2º pelotão de Força Tática que apoiou. Após prestar esclarecimentos e também ser ouvido pela doutora, ele foi encaminhado para o 1º Distrito Policial, o 1º DP, plantão policial em Piracicaba. Ele tem a prisão temporária de 30 dias. Essa prisão então está seguindo os ritos jurídicos, inclusive, e ele ficará então 30 dias preso temporariamente no 1º DP, que fica na rua São José. Você vê imagens neste momento dele chegando na delegacia de polícia no 1º DP, onde ele ficará então aí por 30 dias preso. E a delegada poderá pedir também a sua prisão preventiva. Maiores informações você terá em nossa cobertura da Rádio Metropolitana de Piracicaba a qualquer momento. Danilo Teles para a Rádio Metropolitana de Piracicaba, com edição Felipe Carbone.